Bem-vindos ao curso Atenção às Pessoas com Transtorno do Espectro Autista na Atenção Primária à Saúde. Eu sou Mildênia Santos, sou fonoaudióloga, aplicadora ABA, especialista no transtorno do espectro do autismo. Tenho certificações nos cursos IPEX, TIS, Multigestos, DACA, Prompt. Também sou pós-graduanda em Análise do Comportamento Aplicada, ABA. Sou servidora pública no município de Orobó e também tenho uma clínica. Sou diretora técnica, né, da Clínica Conectar Atendimento Especial na cidade de Gravatá. É um prazer ter vocês aqui. Hoje nós vamos falar sobre direitos da pessoa com TEA, cidadania e políticas públicas. Daí eu já inicio com vocês falando sempre com essa entrada de diagnóstico à garantia de direitos. As pessoas que trabalham com TEA, e eu acredito que a comunidade TEA tiveram um grande avanço e ganhos também com relação às questões que hoje a gente tem conseguido diagnósticos de forma um pouco mais acessível. Daí, eu sempre vou partir da parte do diagnóstico, porque ele é o nosso pontapé inicial. Ele tem grande importância na vida e no tratamento das pessoas com autismo, assim como todos os outros direitos. Um dos grandes marcos dessa questão do direito da pessoa com TEA foi a sua inclusão como pessoa com deficiência. A partir desse momento, eu acredito que é um marco histórico para essa comunidade. Então, dia 2 de abril é o Dia Internacional de Conscientização do Autismo, e a gente traz essa temática, e é uma data internacional que a gente vem trabalhando sobre a questão do transtorno do autismo, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, e ele é caracterizado por dificuldades que vão persistir em áreas como comunicação, e nos seus comportamentos restritos e repetitivos. Daí, de acordo com a CDC, em 2021, existe mais ou menos 44 pessoas, uma pessoa autista a cada 44 pessoas. Então, a gente imagina sempre esse número numa sala de aula. Pense que em uma sala de aula regular, no mínimo, nós iremos ter uma pessoa dentro do espectro. E essa já é uma realidade muito comum hoje em dia. Para quem já está nesse meio, percebe que muitas vezes nós temos. Eu tenho históricos de uma sala de aula com 5 pessoas dentro do espectro. E esse número, a cada ano, vai diminuindo. Daí, a gente teve essa conquista, né, da Constituição Federal Brasileira, que não traz especificamente um artigo que trate apenas sobre os autistas, mas sim do portador de deficiência. Quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar relativamente com relação à inclusão, a educação inclusiva, a igualdade de condições de acesso e permanência de trabalho, além de existir direito à assistência social para assegurar o bem-estar e a inclusão social e o direito à saúde, é um dos grandes marcos que tem nessa emenda. A Constituição de 1988, ela afirma os direitos da pessoa com deficiência. E aí, mais uma vez, eu ressalto, dentro desse artigo, a gente vai enquadrar as pessoas com autismo, que antes elas ficavam desacobertadas de assistência básica, por não terem nada relacionado diretamente a elas. Daí a gente vem reserva percentual de cargos e empregos públicos, assistência social para habilitação e reabilitação, além de promoção à integridade à vida comunitária, atendimento educacional especializado, atendimento de saúde especializado, integração social do adolescente e do jovem, treinamento para trabalho e convivência, a facilitação de acesso aos bens e serviços coletivos. Daí, todos esses foram ganhos para a comunidade TEA. Quando a gente pensa nesse atendimento especializado, principalmente esse atendimento especializado, e tratando-se do TEA, um transtorno muito abrangente,
A gente sabe o quanto essa assistência ainda está precária, né, no nosso meio, seja no meio público, seja no meio particular também. A gente percebe que pessoas especializadas para esse atendimento, unidades especializadas para esse atendimento ainda são muito escassos. Mas o atendimento é um dos direitos reservados a essas pessoas. Então, adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e transportes coletivos também é um direito da pessoa terra. Existem leis e estatutos que garantem os direitos do autista para reconhecimento do TEA como deficiência mental, como a gente já vem falando antes. Então, a gente vai ler a lei número 13.146 de 2015. O que é que ela nos diz? Ela reconhece o autista como deficiência e ela garante igualdade de direito em todas as áreas de vida social. Além disso, o reconhecimento do autismo como deficiência passa a ter direito a benefícios assistencial à pessoa com deficiência, como o BPC, ou o LOAS. Segundo o artigo 20 da Lei 8.742 de 93, é concebido o benefício quando houver o preenchimento de 2 requisitos. Então, nós vamos ter a necessidade econômica, que eles chamam de miserabilidade, e a deficiência, no caso o autismo, ou ser maior de 65 anos para entrar com esse benefício. Também foi um dos grandes marcos para a comunidade a Lei Berenice Piana. Berenice Piana, ela é mãe de 2 crianças, de 3 crianças, sendo a mais nova uma criança TEA. E ela é uma ativista da causa. Então, ela veio com essa lei 12.764 de 2012. Então, é uma lei relativamente nova, que institui os direitos do autista e suas famílias em diversas esferas sociais. Por meio desta legislação, pessoas no espectro são consideradas pessoas com deficiência para todos os efeitos legais e, portanto, têm os mesmos direitos assegurados. Além disso, a gente vê também as questões de serviços e ações em assistência, como o diagnóstico precoce. Então, hoje, a gente luta muito pelo diagnóstico precoce, por entender que quanto mais cedo a gente inicia a intervenção, melhores serão os ganhos da pessoa com deficiência, melhores serão os ganhos da pessoa com autismo. O atendimento multidisciplinar, atendimento para fono, fisioterapia ocupacional, psicomotricidade, fisioterapia, nutrição, psicopedagogia, medicamentos, acesso à questão medicamentosa, informações também, né, a psicoeducação com relação ao diagnóstico e às intervenções. Porque, apesar da gente ver divulgado muito dentro da internet sobre as questões do TEA, essas informações elas só chegam para as pessoas que pesquisam. Hoje a gente ainda tem pessoas que nunca ouviram falar sobre o autismo, que não sabem o que é autismo e que ainda tem uma ideia de que a pessoa autista é aquela pessoa de lá antigamente dos filmes, que colocava a mão no ouvido e que apenas se balançavam e coisas muito básicas. Hoje a gente tem esses acessos, mas também tem muitas informações ainda que são pouco divulgadas. Então, a informação auxilia tanto no tratamento como auxilia nas questões de prevenção para ajudar no diagnóstico precoce. Direito à vida digna, direito à integridade física e moral, ao livre desenvolvimento da personalidade, à segurança e ao lazer. A proteção contra qualquer forma de abuso e exploração, alimentação adequada e nutrição, terapia nutricional, acesso à educação e ao ensino profissionalizante, à moradia, ao mercado de trabalho, à previdência social e à assistência social. A gente tem no artigo 4 da Lei Berenice Piana que fica claro que a pessoa com transtorno do espectro do autismo não deve ser submetida a tratamento desumano ou degradante, nem privada de sua liberdade ou de convívio familiar, sofrendo assim discriminação por motivo de deficiência.
esse artigo, ele é importantíssimo, principalmente por se tratar com relação a tratamentos. Essa questão de assegurar algum tratamento que trate a pessoa desumana, que faça alguma coisa que degrade aquela pessoa, ela vai contra a lei Berenice Piana. Então, garantindo assim o direito de acessibilidade dessas pessoas a tratamentos dignos e honestos. O atendimento preferencial em supermercados, farmácias, padarias e outros estabelecimentos comerciais, como shoppings, também está descrito na Lei Berenice Piana. Segundo a legislação, esses locais eles podem ter as fitas, as placas indicando que aquele local ele garante acessibilidade para a pessoa TEA. Né? E a gente sabe que o símbolo do TEA é a fita colorida com quebra-cabeça dentro. Da mesma forma, as famílias também podem solicitar o seu adesivo de pessoa com deficiência para estacionar em vagas, né, de pessoas com deficiência, como alguns lugares a gente já vai e tem lá vagas reservadas para isso. Mas para garantir seu direito, é necessário que tenha a sua plaquinha, o seu adesivo. Outra coisa que também traz um benefício para a comunidade foi a Lei Romeu Mion, que ela é uma lei nova de 2020. Ela garante que com a carteira de identidade da pessoa com autismo, a gente consiga preservar esses direitos que foram relatados anteriormente. Direito de estacionamento, direito de prioridade em atendimentos, mas ele assegura que para que isso aconteça, a pessoa ela deve estar portando a sua carteira de identidade, além do seu laudo, dizendo que aquela pessoa realmente precisa dessa prioridade. E aí, por que que foi feita, né, essa lei? Como a gente já viu, já trabalhou em outras campanhas de conscientização do autismo, teve uma que foi Autismo Não Tem Cara. Então, por essa questão da impossibilidade de identificar o autismo visivelmente, não é como um cadeirante que você vê e facilmente você identifica. Eles fizeram essa identificação, priorizando esses atendimentos que antes eram muito difíceis. Outras leis também garantidas, outros direitos também garantidos pela Lei 13.370 é redução de carga horária, de trabalho do servidor público com filhos autistas e garantindo com que os pais ou mães de crianças autistas consigam, né, redução de sua carga horária para garantir o tratamento de seus filhos, que muitas das vezes são tratamentos intensos, com muitas horas, com muitos dias de terapia. E a Lei 8.899 de 94, ela garante a gratuidade de transporte interestadual à pessoa autista, que promove renda de até 2 salários mínimos. A solicitação é feita através de Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. A Lei 7.611, de 2011, ela dispõe sobre a educação especial e o atendimento educacional especializado. Então, a gente conhece hoje a profissão de acompanhante terapêutico. O que é esse profissional? Ele é o profissional que vai estar na sala de aula assistindo o aluno TEA, esse aluno com deficiência, garantindo que ele consiga suprir os seus déficits e ganhar habilidades dentro do ambiente escolar. Então, muito do que é trabalhado em clínica, muito do que é trabalhado em casa, é garantido com essa assistência, esse atendimento educacional especializado. A Lei 14.624 é a lei do cordão de girassol, que ele identifica pessoas com deficiências ocultas. E aí, mais uma vez, as pessoas com TEA entram também com essa lei por o TEA não ser uma questão visível, não é nada que você olhe e consiga caracterizar um indivíduo por ele estar ali presente no ambiente. Uma outra vantagem que a gente vai ver também é programa Energia Azul.
ele garante que consumidores com deficiência, sobretudo com TEA, eles podem receber desconto de até 65% na sua conta de energia elétrica. Esse programa ele foi implementado após interpretação humanizada do artigo 177, inciso 3 da Resolução 1000 da Agência Nacional de Energia Elétrica, junto com a Equatorial Pará. O que é que ele pede? A inclusão no tarifa social de baixa renda da pessoa com deficiência. Outros benefícios que eu não coloquei aqui, mas pessoas com TEA, elas também têm direito a adquirir um carro novo com isenção de impostos. Para isso também é preciso a gente recorrer aos órgãos públicos e levar as documentações que são exigidas para esse fim. E um desses documentos é a comprovação justamente do diagnóstico. Então, tudo que a pessoa até precisa garantir, né, na sua vida como direito, ele vem a partir do seu diagnóstico, ele vem a partir do seu laudo. Políticas públicas da pessoa com TEA. Então, existem dois documentos oficiais em trâmite que falam sobre políticas públicas da pessoa com TEA. Um deles são diretrizes de atenção à reabilitação da pessoa com transtorno do espectro do autismo, de 2014. A outra é a linha de cuidado para atenção às pessoas com transtorno do espectro do autismo e suas famílias na rede de atenção social do Sistema Único de Saúde de 2015. Ambos, eles abordam os princípios terapêuticos, a participação familiar, a importância do trabalho multidisciplinar, a defesa dos direitos e a detecção precoce e o diagnóstico diferencial. Daí a gente vê o quanto que é importante e é um trabalho que deve ser feito conjunto com a pessoa que trabalha com a pessoa do transtorno do espectro profissional, o trabalho com os pais, o trabalho com a família, o trabalho de psicoeducar a escola. O tratamento, ele não é uma via que acontece única e exclusivamente dentro de uma clínica. Ele acontece dentro da clínica e ele perpassa as paredes de uma clínica, de um centro, de uma unidade. Ele vai para a casa do indivíduo, ele vai para a comunidade onde esse indivíduo está inserido, ele vai para a escola. Então, estar com a família presente nos atendimentos, garantindo que o que é ensinado na unidade vai ser generalizado para um ambiente familiar e garantindo os direitos da educação especializada, a gente também garante que isso vá para dentro da escola. Existem outros projetos em andamento, como o Centro Dia, um dos serviços públicos disponíveis aos autistas, que desenvolve atividades com o objetivo de exercitar a convivência em grupo e apoiar os familiares desses pacientes. Então, o Centro Dia, ele vem com a proposta de trabalhar com aquele indivíduo com uma comunidade. Não é um atendimento somente único, individualizado, mas pensando em grupos. Porque quando essa pessoa não está dentro da clínica, ela está em um grupo familiar, ela está num grupo de escola. E aí, esses centros dia, ele vem pensando nessas questões de socialização, atividades que trabalhem habilidades em grupo. Outra questão que a gente vem também é do Ministério da Educação, que ela analisa e implementa novas mudanças de política. Então, surge com ele o Centro Educacional Especializado para atender estudantes com transtorno do espectro autista. Além disso, existem projetos também falando com relação à comunicação alternativa aumentativa, que é uma das abordagens extremamente utilizadas com qualquer profissional que vai trabalhar com a pessoa TEA. Ela visa o quê? Justamente suprir aquela grande necessidade que vem junto do laudo. A pessoa com autismo, lembra que eu falei lá no início, dentro do seu diagnóstico, entra a questão da sua dificuldade na comunicação. E geralmente essa dificuldade de comunicação, ela é persistente. Não é que o indivíduo, por ele aprender a falar, que ele não vai ter dificuldade de se comunicar. E quando a gente pensa na parte da comunicação, a gente pensa na questão de
o quanto que eu me expresso e o quanto que eu compreendo. São duas vias que são trabalhadas. Então, ela é uma ferramenta que vai auxiliar pessoas com deficiência a se comunicarem. E, além disso, ela aponta isso como um recurso fundamental para a educação, sendo, segundo a cartilha do Ministério da Educação, um método que contribui e aumenta a comunicação entre o professor e o aluno com necessidade educacional. E eu digo e vou além, entre a pessoa e o seu parceiro de comunicação, independente do ambiente onde ele esteja inserido. Obrigada. Espero que vocês estejam aproveitando bastante. Para tirar alguma dúvida, volta o slide e espero que tenha ficado claro para vocês.